Boa noite para você que está chegando agora e que estava esperando para poder assistir a mais um episódio da série Porque Creio. Seja muito bem-vindo, tem muita coisa boa para acontecer ainda hoje. E eu quero agradecer pela tua presença, pela tua participação, pela tua audiência, por sempre estar nos acompanhando aí pelas redes sociais. A gente fica muito feliz em poder compartilhar conhecimento com você que está em casa, aonde quer que você esteja nos assistindo. E como eu disse, hoje nós temos muita coisa boa, uma programação recheada de muito conhecimento. Então fique até o final. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma surpresa que a gente vai ter no final do programa de hoje. Então, para você que está chegando aí agora, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Você que está pelo Facebook, aí no cantinho direito do seu celular, ou no seu computador, ou do seu tablet, vai lá em compartilhar, para que os seus amigos também possam assistir e também possam participar desta programação. E você aí que está pelo YouTube, é isso mesmo, você aí que está no YouTube, compartilha o link no WhatsApp com os seus amigos, convide os seus amigos, escreve aí também a região que você está assistindo, que a gente quer orar por você, a gente quer saber qual é a sua região, qual é o seu local que você está assistindo aqui. E como eu disse, é uma alegria muito grande para a gente poder nesse momento entrar dentro da sua casa para a gente poder estudar temas relevantes do Apocalipse. Como eu disse, hoje também nós temos uma surpresa, né? Para você que ficar até o final aí, você vai saber como que faz para poder concorrer aqui, ó, para ganhar esse livro, O Mistério da Profecia. Olha aí, este é um livro fantástico, uma leitura muito gostosa e que vai agregar bastante, mas bastante mesmo, para você que tem assistido as nossas séries. Então fique até o final, convide também os seus amigos, que você vai ficar sabendo como que faz para ganhar esse material aqui fantástico. E enquanto as pessoas, os amigos vão entrando aí, vamos ouvir um belo louvor, a música tema do nosso programa. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar.
palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Estamos de volta, e para você que está chegando agora, e para você que ligou agora, para você que entrou no Facebook ou entrou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo, por poder estarmos juntos, mesmo à distância. E já aproveita então, para você que está aí no Facebook, já compartilhar com seus amigos. Você que está aí no YouTube também já aproveita, vai lá, copia o link, envia aí no WhatsApp para mais amigos. Já vai lá no sininho, clica no sininho, segue a gente, tanto nas nossas páginas do Facebook, quanto também no YouTube. Eu falei agora anteriormente, que para você que ficar até o final, a gente tem uma novidade para vocês. A gente tem um presente que nós vamos sortear para aqueles que ficarem até o final, e vai ter uma missão também no final para realizar. Você vai poder concorrer aqui a esse livro fantástico, O Mistério da Profecia. Vai te ajudar a entender ainda mais os temas que nós temos discutido aqui. São temas, eu vou te dizer uma coisa, o tema de hoje é de arrepiar. Então não saia, fica até o final. Nós estamos acompanhando aqui, ó. Tem muita gente online, muita gente que já está entrando aí, está colocando a região de onde é que está assistindo também. E a gente fica muito feliz também pela sua participação. O tema de hoje, como eu disse, ele é de arrepiar. Se Deus é bom, então por que é que existe o mal? Por que é que existe a corrupção que faz com que tantas pessoas sofram? Se Deus é poderoso, por que crianças, idosos, por que as pessoas boas sofrem? E se Deus, ele é amor, por que é realmente que existe o mal? Quem é que está no controle da humanidade? Se você quer saber, fique aí, pois nós estamos começando agora mais um episódio da série Porque Creio, com o pastor Flávio Ramos. Olá, tudo bem com você? Que prazer é estar aqui com você neste momento para juntos nos aprofundarmos no estudo do Apocalipse. Não sei se você assistiu o primeiro episódio da nossa série,
onde nós explicamos um pouquinho sobre a visão, o aspecto geral deste livro. Se você não assistiu, acesse o nosso canal, nossa página, e vá até o primeiro episódio, onde nós vamos ver o Apocalipse do Rei. Ali você vai compreender de forma geral, até mesmo o que significa o nome Apocalipse, tá bom? Então não deixe de assistir os anteriores, porque assim você vai compreender cada vez melhor os temas que vão suceder. Combinado? Bom, nós estamos aqui hoje para estudarmos um assunto muito interessante. E eu quero agradecer a você que está aí no seu smartphone, no seu computador, ou até mesmo na sua TV, assistindo comigo, acompanhando comigo esse estudo. Com certeza, Deus está aí com você também. Talvez você esteja até sendo acometido por alguma enfermidade. Eu quero dizer para você que Deus está com você, está do seu lado. Ele te acompanha neste momento e Ele vai te dar a luz que você precisa para compreender os temas que nós vamos estudar juntos aqui. Tá bom? Então não tenha dúvida disso. Talvez você esteja trabalhando e com um fone de ouvido. Então não tem problema. Ouça com bastante atenção tudo que nós vamos falar aqui. E depois, faça o seguinte, confira na tua Bíblia aquilo que nós vamos ler nas Sagradas Escrituras. Que com certeza você vai encontrar pérolas maravilhosas da Palavra de Deus. Bom, para começar, sempre é importante nós orarmos, não é verdade? É importante nós pedirmos para Deus poder do alto. Nós temos que ser humildes diante da palavra dele, porque somente aquele que é o autor pode nos dar o entendimento para entendê-la. E a melhor parte da Bíblia é que ela é o único livro que você lê com o autor do teu lado. Então, para que nós possamos ter o entendimento que precisamos e precisaremos para entender o assunto de hoje, vamos pedir para esse maravilhoso Deus nos dar entendimento. Então, se você puder me acompanhar em oração aí, fechando seus olhos, me acompanhe. Se você não puder, se concentre, porque com certeza Deus também vai ouvir a tua oração. Vamos orar. Poderoso Deus, obrigado pelo privilégio que temos neste momento, de parar tudo o que estávamos fazendo, para estudarmos a tua santa e bendita palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ter a liberdade para isso. E pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, que o Senhor venha nos esvaziar de todo o preconceito, de toda a ideia errada que possamos ter tido durante o nosso viver, durante a nossa vida, para que neste momento nós possamos ler a tua palavra, ouvir da tua palavra e assim sermos preenchidos com a mais pura verdade. Ilumina nossa mente então, Pai eterno. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora nós vamos começar este tema muito importante que se encontra em Apocalipse no capítulo 4. Então, se você está com a sua Bíblia, se prepare, vamos ler vários versos ali de Apocalipse capítulo 4. E também, é claro, nós precisaremos buscar no Antigo Testamento entendimento. Então, antes de abrir a palavra de Deus com você, deixa eu te dar mais um alerta. Isso aqui é muito importante. Existem muitas pessoas que deixam de ler o Antigo Testamento porque acham que o Antigo Testamento não tem mais validade. Mas deixa eu dizer uma coisa, muito importante. Sem o Antigo Testamento, nós não podemos compreender o Apocalipse. O Antigo Testamento é a chave que abre o livro do Apocalipse. Entendeu? Então, se em algum momento na sua vida você ouviu ou você aprendeu de que o Antigo Testamento não precisa mais ter tanta importância, entenda, o Antigo Testamento é a chave para abrir Apocalipse. Sem ele, você não vai entender. E você vai ver comigo aqui que nós teremos que consultar vários escritos do Antigo Testamento para entender o Apocalipse capítulo 4. E em Apocalipse capítulo 4, nós temos ali a visão de João a respeito do trono de Deus. Então João, ele vai nos mostrar uma visão. Ele vai narrar a visão que ele teve. E é interessante que, enquanto João narra a visão, alguns detalhes nós vamos encontrar ali, onde nós teremos que buscar no Antigo Testamento conhecimento para compreender. Então vamos juntos agora estudarmos um pouquinho sobre a visão do trono que João teve. Porém, antes eu gostaria de fazer algumas observações sobre o mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um planeta que ele tem atmosfera,
ele tem água, ele tem pessoas, animais, ele tem vida. Porém, nós entendemos que o planeta ele está sob o controle de alguém. Alguém está controlando esse mundo. Será que é Deus? Será que é o diabo? Por que tantas coisas ruins acontecem neste mundo? Só no século passado nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial ceifou milhões de pessoas. Aproxima-se, cerca de 30 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ultrapassou o número de 80 milhões de pessoas. E você está vendo agora na sua tela a imagem da tsunami que atingiu a Indonésia e outras regiões, onde morreram cerca de 600 mil pessoas. Afinal de contas, quem é que está no controle de todas essas coisas ruins que acontecem no mundo? Por que tanta coisa ruim está acontecendo em nossos dias? O que é que está acontecendo de fato no mundo? E se Deus está no trono, e o trono é sinônimo de autoridade, de reino, de poder, por que é que tantas coisas acontecem? São perguntas interessantes e são perguntas desafiadoras, não é verdade? Existem pessoas que fazem essa pergunta justamente para colocar o cristão contra a parede, para mostrar que realmente Deus não existe, e se ele existe, ele não é tão bom assim. Mas é isso que nós vamos entender hoje, aqui juntos. Nós vamos ler o livro de Apocalipse. E olha, nós vemos também no passado homens que fizeram grandes atrocidades no mundo. Adolf Hitler é um deles, Mussolini, Lenin, entre outros, Mao Tse-tung, que com regimes totalitários mataram milhões de pessoas. Adolf Hitler matou cerca de 6 milhões de pessoas. No caso, judeus, mas totalizando judeus, negros, cristãos, pessoas de outras etnias, ultrapassa o número de 11 milhões de pessoas. E as perguntas continuam latentes em nossa mente. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Será que Deus não estava no trono quando tudo isso aconteceu? Acompanhe comigo agora a leitura na palavra de Deus. Você pegou a tua Bíblia? Você está me acompanhando aí na tua Bíblia? Se você não estiver, você pode me acompanhar na tela aí do seu dispositivo e depois você pode conferir na tua Bíblia. Combinado? Então vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja que João, ele recebe um convite de Deus, um convite para subir e se apresentar diante do trono, no céu. João, então, recebe um convite para ir para o céu. É claro que isso foi em visão. E quando João estava indo em visão para o céu, ali Deus começa a revelar a ele tudo o que ele gostaria que João mostrasse para nós. E continuando nas Escrituras, agora a partir do versículo 2 e também lendo o versículo 3, diz assim: Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Você parou para pensar nesse detalhe aqui? Arco-íris, tem um arco-íris no trono de Deus. Você se lembra qual é a origem do arco-íris? Você se lembra de alguma história de onde surgiu o arco-íris? E ali João fala que o arco-íris era semelhante à esmeralda. Ou seja, na linguagem humana ele tentou descrever que aquele arco-íris ele brilhava, ele era lindo, ele era cristalino. E de onde vem o arco-íris? Você se lembra? Com certeza sim, né? Da história da Arca de Noé. O que o arco-íris simbolizou para Noé, para a família de Noé ao sair da arca? Tudo isso nós vamos entender se nós lermos Gênesis, a partir do versículo 5, e vai até o 9, onde narra a história do dilúvio. Então tem muitos significados aqui ao redor dessa visão de João diante do trono. É interessante que João, ele fala também que ele viu o trono de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos que a manifestação da glória de Deus se dava
diante da Arca da Aliança, o chamado Shekinah. Havia um brilho entre os dois anjos querubins que estavam em cima da tampa da Arca da Aliança, e esse brilho acontecia uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. O Yom Kippur significa dia da purificação. E nesse dia Deus se manifestava no santuário, e ali aquele santuário passava a ser o trono de Deus. Tamanha era a glória, tamanho era o respeito diante da presença de Deus, que todos se curvavam com o rosto em terra, porque ninguém podia olhar para aquele brilho. O respeito era muito grande. E João, diante do trono de Deus, ele viu Deus circundado por um arco-íris que o cercava, dava a ele um brilho maravilhoso, e arremeteu então esse arco-íris ao Antigo Testamento, a Gênesis. Lembra que eu disse no início que para entender Apocalipse nós temos que voltar para o Antigo Testamento? Pois é. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, de 1 a 3, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Veja só, Isaías, quando ele olhou para o trono de Deus, ele viu anjos, serafins, que com as suas asas eles voavam, cobriam os rostos e os pés. E eles proclamavam: Santo, 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 3 vezes. Quase que unanimemente, entre os teólogos, eles acreditam que eles proclamavam 3 vezes, justamente fazendo uma referência à Santa Trindade. Então isso é quase que uma unanimidade. É claro que tem algumas divergências, alguns pensamentos diferentes. E nós não estamos aqui para definir qual é a ideia, mas nós vemos ali os anjos em reverência diante do trono de Deus. Daniel também traz uma visão do trono. Veja, João trouxe a visão, Isaías trouxe a visão, e agora vamos ver também a visão de Daniel. Daniel capítulo 7, de 9 a 10, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Viu só? Daniel, ele vê um trono. E aqui ele traz alguns aspectos a mais. Ele diz que haviam livros. Ele diz que de seu trono manava um rio de fogo. Na verdade, ele estava sentado sobre rodas de fogo. Então perceba que cada profeta, ao ver o trono de Deus, ele traz um detalhe diferente. Enquanto João, ele viu ali, ele viu o trono de Deus cheio de glória, iluminando todo o redor, com um arco-íris ao seu redor. Isaías, ele enxergou anjos serafins, que proclamavam Santo, Santo, Santo. E Daniel agora traz outros detalhes. Mas não para por aqui. Nós podemos ver mais detalhes a respeito disso. Em Apocalipse capítulo 4, de 2 a 3, continua: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Voltamos nesse texto aqui justamente por causa de um detalhe. O detalhe do arco-íris. Lembra que eu disse da história de Noé? Pois é. O que significa o arco-íris? O que tem a ver o arco-íris com o trono de Deus? Você se lembra que no dilúvio aconteceram algumas coisas, pelo menos 2 coisas. Aconteceu ali ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça porque aqueles homens que estavam ali, os antediluvianos, eles não aceitaram a Deus. Eles esqueceram a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Eles se corromperam de tal forma que Deus, ao olhar para a terra, ele achou melhor destruir toda a terra. Então a justiça caiu sobre aqueles homens, porque eles simplesmente esqueceram de seu Criador. E a misericórdia é porque a misericórdia salvou Noé
e sua família, seus familiares, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E isso eu posso ver que a base do trono de Deus é a justiça e a misericórdia. Nós podemos encontrar isso em mais um texto. Veja Noé, aí na sua tela. Assim que ele saiu da arca, Deus colocou o arco-íris no céu, dizendo que esse seria o símbolo de que nunca mais o mundo seria destruído em água, em dilúvio. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 4, nós vemos mais uma batalha. E uma batalha agora por causa de um trono. Perceba, enquanto Noé reconheceu que Deus ele era o único Senhor do céu e da terra, e ele entrou na arca aceitando a misericórdia de Deus, Satanás, por outro lado, quando ele ainda era Lúcifer, ele tentou usurpar o trono de Deus. Ele tentou se assentar no lugar de Deus, e assim será adorado no lugar de Deus. Enquanto que Noé adorava o Deus Criador, e os antediluvianos todos negaram a glória de Deus, Satanás agora, ainda Lúcifer, ele se rebela contra Deus e tenta colocar seu trono acima do trono de Deus. E é isso que nós encontramos agora em Isaías capítulo 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Perceba que na bússola, o norte fica sempre em cima. Se você pegar uma bússola na mão, você vai ver o norte em cima e o sul embaixo. Por isso que a Bíblia fala nas extremidades do norte, ou seja, acima do lugar mais alto. Satanás queria exaltar o trono dele acima do trono de Deus, acima dos anjos. Ele queria receber a adoração dos anjos, quando ele ainda era Lúcifer. E é interessante que esse nome Lúcifer não é um nome feio, porque foi justamente o nome que Deus deu a ele, portador de luz. É porque Lúcifer ele ficava ao lado do trono de Deus. Ele recebia toda a glória de Deus. E quando Deus ali dele emanava toda a luz e toda a glória e irradiava por todo o universo, Lúcifer estava ao lado do trono e ele recebia todo o poder, toda a glória de Deus. E ele brilhava mais do que todos os anjos. Como eu sei disso? Primeiro, pelo nome dele. Segundo, lembra da história de Moisés? Lembra que ele passou um período lá no Monte no Monte Sinai? E lá no Monte Sinai, por ele ter passado muito tempo ali no Monte Sinai, ao descer, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava, e pediram até para que ele colocasse um véu sobre sua face, porque eles não conseguiam olhar para a face de Moisés. Ele brilhava. Agora imagina, Moisés passou apenas alguns dias ali, diante de Deus. Agora imagina Lúcifer, que nós não sabemos quanto tempo, mas por anos e anos, milhares de anos, talvez por milhões de anos, não sabemos, a Bíblia não revela, ele passou ao lado de Deus, recebendo toda a luz, toda a glória de Deus. Por isso o nome dele de Lúcifer, portador de luz. Ele brilhava, e por brilhar, por ser o anjo mais brilhante do céu, ele se achou no direito de receber a adoração dos demais anjos. Entendeu? Então nós estamos vendo aqui agora uma guerra pelo trono. Satanás dizia no coração dele, subirei acima das estrelas do céu, e ali exaltarei o meu trono. Perceba? Mas não é apenas Isaías que fala sobre isso. Isaías ainda no versículo 14 diz assim, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas acompanhe comigo também Ezequiel 28, de 13 a 14, que diz, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Viu só? Deus criou Lúcifer de forma perfeita. Lúcifer, ele era perfeito. Porém, pela multiplicação de sua riqueza, de sua beleza,
de sua luz. Porque quanto mais tempo você passa com Deus, mais semelhante a Ele você se torna. E Lúcifer, por estar ao lado do trono de Deus, ele começou a achar que ele era Deus. E por causa disso, não se achou mais lugar para ele ali no céu. E por causa disso, Satanás foi expulso. De Lúcifer, agora, ele se torna Satanás. Ele não é mais Lúcifer, não é mais portador da luz. E Satanás significa adversário. Foi isso que aconteceu com ele. Neste momento, nós temos espaço aqui para uma pergunta. Denis, tem alguma pergunta para nós? Temos perguntas aqui sim, pastor. Temos várias, mas vou fazer uma específica, que é com relação ao que você já está falando aí para a gente. A pergunta que a gente tem é o seguinte: se Jesus já venceu Satanás na cruz, por que ele ainda não foi destruído? Por que Satanás ainda não foi destruído? O pessoal quer saber. Excelente pergunta, Denis. Obrigado. Bom, veja, essa pergunta aí, ela mexe com a gente, porque Jesus, ele venceu na cruz há 2000 anos atrás. E se nós pararmos para pensar, já são 2000 anos de vitória de Cristo na cruz, que faz de Cristo vitorioso e Satanás derrotado. Porém, Satanás ainda continua fazendo, causando atrocidades, causando maldade, causando tantas coisas ruins neste mundo. Essa pergunta é excelente. Essa pergunta mexe diretamente com a gente. Então, por que será que Lúcifer ainda não, Satanás no caso, né, não foi destruído? Por que Lúcifer deixou de ser Lúcifer, se tornou Satanás, foi vencido na cruz e ele ainda continua causando tantos males aqui nessa terra? Voltamos para a tela. Satanás foi expulso do céu, porque agora ele é Satanás, não é mais Lúcifer. Se tornou adversário. E depois que ele se tornou o adversário, ele fez com que o homem, Adão e Eva, pecassem e caíssem. E ele foi o responsável por levar toda a beleza do Éden, tudo o que acontecia lá, tudo de lindo que Deus criou, a se tornar algo ruim. Adão e Eva, após terem comido do fruto proibido, após terem pecado contra Deus, eles foram expulsos do jardim. E a pergunta é, por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Deus não poderia simplesmente perdoá-los? Simplesmente porque se eles permanecessem no jardim, eles comeriam do fruto da vida. Porque ali haviam dois frutos. O fruto do conhecimento do bem e do mal e o fruto da vida. O fruto da vida, ele faz com que o ser humano se torne imortal. E Adão e Eva agora se tornariam pecadores imortais. Isso está escrito em Gênesis. Você pode ler esse relato no capítulo 3 e no capítulo 4. E então eles foram expulsos de lá, para não comerem do fruto proibido. Mas eles foram expulsos, vestidos da pele do Cordeiro, da justiça de Cristo. Então Jesus deu a eles, apesar deles sofrerem a consequência do pecado, Jesus deu a eles a garantia da salvação em Cristo. Veja que Deus maravilhoso. A pergunta eu ainda não respondi. Por que Deus então, quando Cristo morreu na cruz, que foi prenunciada ali com a morte do Cordeiro e coberto o corpo de Adão e Eva com a pele do Cordeiro, e depois concluída com a morte de Cristo, por que Cristo então já não destruiu Satanás? É porque Satanás, ele precisa de um tempo aqui nessa terra para provar que Deus é justo. Como assim? Satanás está a serviço de Deus? Não. Mas é que Satanás se tornou um ser tão mau, tão ruim, que tudo que ele faz é maldade. E isso deixa evidente que o caráter de Deus é um caráter santo e puro, que Deus é maravilhoso e Deus é bom, e ele é mau. E nós estamos vendo, assistindo todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, e nós estamos entendendo agora que na verdade nada disso que acontece de ruim no mundo é causado por Deus, mas é por ele, é por Satanás. E sabe o que é maravilhoso? É que apesar de Satanás estar reinando nessa terra, os dias deles estão contados. Deles, por que deles? É porque tem Satanás e os anjos deles. Os dias deles estão contados. Assim que Jesus voltar, todo esse mal vai acabar. E quando Jesus voltar, ele estabelecerá dele o trono dele aqui nessa terra. E nunca mais haverá Satanás, porque ele será completamente destruído, aniquilado. E falta muito pouco para isso acontecer.
Respondendo, ele não foi destruído ainda, porque ainda não chegou a hora, mas os dias dele está contado. E amém por isso. Louvado seja Deus, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. E hoje nós temos a certeza da vitória. Mas continuando aqui ainda, falando do trono de Deus, percebemos uma coisa interessante. Veja essa imagem, é uma ilustração. Satanás oferecendo um pão, uma pedra para Jesus no deserto, dizendo para Jesus, se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome. Faziam 40 dias que ele não comia, ele estava em jejum. E depois, logo em seguida, Satanás leva Jesus no alto de uma montanha. Ele diz assim para Jesus, veja todos esses reinos, todas essas belezas, todas essas riquezas que existem na terra. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Viu só? Satanás, ele queria adoração no céu, dos anjos. Ele conseguiu uma terça parte. No entanto, ele não ficou contente, porque ele queria que o trono dele fosse acima do trono de Deus. E agora ele queria que o próprio Deus o adorasse. Ele não estava contente só com a adoração dos anjos, mas ele queria que o próprio Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, adorasse a ele naquele momento. Já não basta a adoração dos anjos e dos homens, porque muitos homens se curvam diante de Satanás. Agora ele queria a adoração do próprio Deus. Veja a ousadia de Satanás. No entanto, Jesus o repreendeu usando um texto bíblico, onde Jesus diz o seguinte, somente ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Então, Satanás, ele deixou Jesus, e Jesus venceu Satanás ali no deserto, e depois Jesus venceu de novo, e depois de novo, e em vários momentos, e na cruz, definitivamente, quando Cristo se entregou por mim e por você, e ao ressuscitar no terceiro dia, finalmente, Satanás está completamente derrotado, mas ainda não está aniquilado. Mas vai chegar a hora em que Satanás será totalmente destruído. Versículo 31 de João, capítulo 12, diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Viu só? Jesus, ele decretou o fim de Satanás. Está decretado. Está acabando o tempo dele. E quanto mais o tempo passa, mais ele age desesperadamente. Sabe o que está acontecendo? Por que parece que muitas vezes o bem está perdendo para o mal? É porque quando o mal percebe que está perdendo, ele começa a usar todas as suas armas. E ele usa tudo que ele tem, o último fôlego. E ele está justamente neste momento, fazendo tudo o que ele pode. Ele usa o mundo político, ele usa o mundo, a família. Ele entra na família para destruir famílias. Ele entra também no mundo, no egoísmo do ser humano. E eu falo no mundo econômico de novo, porque as pessoas ficam egoístas e não repartem seus bens com aqueles que estão em necessidade, não ajudam. E hoje o consumismo toma conta de uma grande parte da população mundial, enquanto outra grande parte padece na miséria. E tudo isso acontece simplesmente porque Satanás está reinando nessa terra, mas o reino dele está contado, os dias dele está contado em nome de Jesus, porque Jesus já venceu Satanás. E louvado seja Deus por isso. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Não dá mais para brincarmos de ser cristãos. E se você não tomou a decisão ainda de ser um cristão, de se batizar, de se entregar a Cristo, o que é que você está esperando? Quanto mais você deixa o tempo passar, mais tempo o inimigo reina na sua vida. Existe uma forma de repreender o inimigo, de reinar na sua vida. E essa forma é se entregando para Cristo. Então tome essa decisão, porque essa simplesmente é a maior e melhor e mais importante decisão que alguém pode tomar em toda a sua existência. Entendeu? Faça isso. Jesus com certeza, ele tem um abraço esperando por você. Jesus com certeza, ele te aceita como você é. Mas vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que
João está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que Satanás ainda habita nessa terra. É isso que ele quer dizer. Ele está querendo dizer que Satanás ainda reina nessa terra. Entendeu? Mas, no entanto, Jesus ali, ao revelar o Apocalipse para João, ele também diz: você conserva firme a fé. Você conserva firme. E isso é maravilhoso. Ou seja, nós podemos continuar firmes nos caminhos do Senhor, aqui nessa terra, mesmo essa terra sendo reinada por Satanás. Mesmo assim, nós podemos continuar firmes nos caminhos do Senhor. E Ele se alegra muito por isso. Deus, Ele fica como um pai orgulhoso de um filho, ao ver um filho pecador como você e como eu, tomando a decisão de ficar firme com Cristo. É uma linguagem humana de tentar representar o sentimento de Deus, né? O orgulho. É algo humano, mas Deus com certeza Ele fica muito feliz quando Ele vê um pecador miserável tomando a decisão de ir contra a sua própria natureza, de ir contra sua própria inclinação para fazer a vontade de Deus. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que mesmo eu sendo um pecador eu consigo? Isso é maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, diz assim, vamos ler. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha que interessante. Aqui nós encontramos João vendo o trono de Deus, e ali também ao redor 24 tronos, onde tem 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Eles carregam sobre a cabeça coroas. E ali em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do capítulo 2, nós vemos João narrando as 7 cartas para 7 igrejas. E para uma das igrejas, ele diz assim: conserva firme a sua coroa. Não deixe que ninguém a tome, porque a coroa simboliza vida eterna, vitória. Entendeu? Então aqueles 24 anciãos, na verdade, são pessoas que venceram e estão no céu. Mas como assim? Será isso mesmo? Vamos ver algumas características desses 24 anciãos, para nós entendermos quem são essas pessoas. Quem são os 24 anciãos? Em primeiro lugar, vou apresentar 5 aspectos aqui para você. São mencionados 12 vezes no Apocalipse. Eles estão sentados em tronos. Eles estão vestidos de branco. E a vestidura branca significa a justiça de Cristo. Eles têm coroas na cabeça, é a vitória da vida eterna. E eles são, na verdade, assistentes sacerdotais de Cristo. Viu só? Quem são mais? Vamos ver mais algum detalhe. Mateus 27, versículos 50 a 52, diz assim, veja comigo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha o que acontece depois que Jesus morre. Presta atenção. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E sabe o que acontece em seguida? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Viu aí? A Bíblia está falando que pessoas ressuscitaram no mesmo momento em que Jesus morreu. Jesus morreu. O véu do santuário se rasgou, abriu em 2. E quando se rasgou o véu do santuário, um grande terremoto aconteceu ali em Jerusalém. E depois daquele grande terremoto, sabe o que aconteceu? Abriram-se sepulcros. Nós não sabemos quem são essas pessoas que ressuscitaram. Pode ser que tenha sido profetas do Antigo Testamento, que eram servos de Deus. Pode ser também pessoas que nem são mencionados no texto bíblico, mas que ressuscitaram porque eram pessoas fiéis a Deus. Não sabemos exatamente quem são, mas nós sabemos que pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu. E essas pessoas foram adiante de Jesus, antes de sua ressurreição, e começaram a pregar em vários lugares, e elas foram vistas em muitos lugares. E quando Jesus foi para o céu, Ele levou essas pessoas com Ele. Viu só? Então, nós não podemos afirmar categoricamente quem são os 24 anciãos, mas nós podemos afirmar que já existem pessoas no céu que Jesus levou. Tirando, é claro, Moisés. Lembra que Moisés, ao morrer, ele foi ressuscitado por Deus? Como que eu sei disso? No livro de Judas.
Nós vemos ali o arcanjo Miguel contendendo contra Satanás pelo corpo de Moisés. E nós vemos também no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem para Jesus. Então ele está no céu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Enoque andou com Deus e já não mais se achou lugar nele aqui na terra, porque Deus o levou para ele. Então pelo menos Moisés, Elias e Enoque já estão no céu. E esses 24 anciãos, pode ser que Moisés, Elias e Enoque sejam parte desses 24 anciãos ou não. Nós não sabemos quem são, mas nós sabemos de uma coisa: já existem pessoas no céu com a coroa da vitória, porque Cristo garantiu a coroa da vitória para todos nós, para todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que você está esperando? Ainda falando dos 24 anciãos, em Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em Apocalipse capítulo 4, 5 e 6 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Veja só. Primeiro, quando Jesus morreu, aqueles que estavam mortos, escolhidos por Deus, subiram com Jesus. E aí nós acreditamos, não temos nenhum texto bíblico para afirmar categoricamente, mas nós acreditamos que esses que subiram com Cristo eram as suas primícias, que agora estão assentados no trono de Deus. Você lembra da carta para Laodiceia? Se você não se lembra, assista o episódio anterior, onde nós falamos das 7 cartas do Apocalipse, combinado? Mas Laodiceia, Deus dá uma promessa para Laodiceia, para o último povo da terra. Ele diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono. Então, assentar-se no trono com Deus lá no céu faz parte da vitória que Cristo garantiu para nós. Então, esses 24 anciãos estão lá. Pessoas que Jesus levou, que já têm a coroa da vitória. Mas aqui nós acabamos de ver em Apocalipse capítulos 4, 5 e 6, que do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Por que 7 Espíritos? 7 Espíritos é porque o número 7 é o número da perfeição. 7 Espíritos, 7 cartas, 7 cores do arco-íris. Então Deus ele usa o número 7 em muitos momentos. O 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número da plenitude. E 7 Espíritos porque é a plenitude do Espírito Santo. Entendeu? E agora nós vamos ver mais uma coisa interessante. No capítulo 4, ainda no versículo 6, diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Olha quanto detalhe. Tudo isso para falar da visão do trono de Deus, sobre que João teve. Veja que os antigos profetas também falavam desse trono. E agora nós vamos ter espaço também para mais uma pergunta. E já que nós estamos falando de trono de perguntas, Denis, tem alguma pergunta aí relacionada a esse tópico? Nós temos pergunta aqui sim, Apocalipse 4, 6, né? Ele está falando, a pergunta é a seguinte: Apocalipse 4 e 6 fala sobre 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Pastor, o que quer dizer esses 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás? Responde para o pessoal que está assistindo lá em casa. Excelente pergunta, Denis. É uma pergunta intrigante, né? Que são esses olhos? Por que tantos olhos diante, de trás, de todos os lados? Olha só. Primeiro nós teremos que entender quais são esses 4 seres viventes. E quando nós entendermos quais são esses 4 seres viventes, nós vamos entender quais olhos eles têm. Porque que olhos são esses, para que serve e o que significa tudo isso? Então vamos comigo? Vamos lá, vamos entender primeiro quem são os 4 seres viventes. Nós já lemos aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 6, mas vamos continuar lendo. Olha o versículo seguinte. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Interessante.
esses seres viventes, eles têm algumas características. E o primeiro traz como o rosto de leão, depois como o rosto de novilho ou como de boi, depende da sua tradução, como de homem e, por fim, águia. O que isso significa? Nós vamos entender agora à luz dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que significa isso? Esses rostos diferentes de animais, de leão, de boi, de homem e de águia. O que significa isso? Em Apocalipse capítulo 4, ainda versículo 7 e 8, diz assim, ó: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Interessante, parece que está repetindo os textos, não parece? Na verdade, entenda o seguinte ponto: estão repetindo visões do Antigo Testamento. Você percebeu que aqui esses seres têm 6 asas? Você percebeu também que eles proclamam santo, santo, santo 3 vezes? Onde é que nós vimos isso? Lembra lá em Isaías, onde nós vemos os serafins, que estão diante do trono de Deus, com 2 asas eles voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem o pé, e proclamam santo, santo, santo. Então aqui tratam-se dos anjos que estão diante de Deus, 4 anjos, 4 serafins. Mas por que eles têm o rosto semelhante a animais? O que significa isso? Lembre-se que Apocalipse é um livro cheio de significados. E nós precisamos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a todo tempo para entendermos isso. E para entendermos isso, vamos ver mais uma visão, agora Ezequiel, sobre o trono. Olhei e eis que uma grande nuvem com fogo a revolver-se. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha aí, 4 seres viventes de novo. A forma de Deus, a forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Interessante, né? Para entendermos isso, nós precisamos nos lembrar do seguinte: as tribos de Israel, elas tinham bandeiras, elas tinham estandartes. Por exemplo, a tribo de Judá, ela tinha um estandarte, e no estandarte da tribo de Judá tinha um leão, o leão da tribo de Judá. Você vê essa frase, o leão da tribo de Judá, justamente no capítulo 5 de Apocalipse. Nós não vamos ler agora, mas é lá que você encontra esse texto, se referindo a Jesus como leão da tribo de Judá. Interessante, né? Mas não era só Judá que tinha bandeira. Antes de falar de Judá, eu gostaria que você olhasse para a imagem agora, que está na tela. Aqui tem uma figura do santuário na época de Israel no deserto. E eles acampavam em 4 formações: leste, sul, norte e oeste. E ali eles acampando, tinham as tribos que ficavam às frentes, e às frentes elas tinham as bandeiras. Essas tribos representavam todas as outras tribos. Então, 4 tribos estavam à frente, e cada uma delas se encarregavam em liderar outras 2. E Judá, ela era a tribo que carregava o leão na bandeira, como eu disse. Efraim, o boi, Ruben, o homem, e Dan, a águia. Olha que interessante. Interessante, né? E nós vemos ali os 4 anjos que estão ali diante de Deus, os 4 seres viventes, com o rosto de leão, de boi, de homem e de águia. O que isso significa? O que tem a ver isso? E os olhos? Eu não esqueci da pergunta do Denis, já vou chegar lá. O que isso significa? O que significa esses homens, esse rosto, esses seres? Vamos lá? Vamos ver aqui nos evangelhos. Mateus capítulo 25, versículo 34, ele fala sobre uma característica de Jesus. Ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparada desde a fundação do mundo. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação.
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, ele é tratado no livro de Mateus como o Rei dos Judeus. Ou seja, ele é aquele que representa a tribo de Judá, porque ele é descendente de Judá. Interessante isso. E é interessante que Mateus coloca ele como o Rei dos Judeus. E o leão não é o rei? O leão não é o rei da selva? Ele não é um animal que simboliza reinado, como, por exemplo, Nabucodonosor tinha um leão que simbolizava a Babilônia, poder, glória, majestade? Pois é, Jesus ele é o rei de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. E Mateus ele destaca Jesus como o rei de Judá, o rei dos judeus. Ou seja, ele é o leão da tribo de Judá, como nós também vemos em Apocalipse capítulo 5. Marcos ele destaca Jesus como servo, como boi. Entendeu? Olha o que está em Marcos capítulo 9, 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Marcos, na verdade, ele trata Jesus como servo, servo dos servos. O boi. O boi, normalmente, ele é usado para carregar as coisas, para trabalhar, para fazer serviço pesado, ele é o servo. Então Jesus ali, em Marcos, ele é tratado como servo dos servos. E Lucas? Como que Lucas trata Jesus? Quer ver que interessante? Capítulo 4, versículo 1 a 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E aí diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja que o verso anterior que nós lemos de Lucas, capítulo... Deixa eu voltar aqui para você. Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus tendo fome. E depois nós vemos Lucas capítulo 9, se Jesus mesmo chamando ele mesmo de Filho do Homem. Então Lucas, o tempo todo, o público que ele queria que lesse o livro dele, era o público que ele queria que entendesse que Jesus, na verdade, ele era um homem, apesar de ser Deus. Então veja, 3 características nós já entendemos. Enquanto Mateus fala que Jesus é o leão, porque ele é o rei de Judá. Marcos chama Jesus de servo, então ele é o boi. E Lucas chama Jesus de filho do homem. Ele é o homem, ele é um Deus que tem rosto de homem. Interessante. E João, como é que ele se refere a Deus, a Jesus? Vamos ver? No livro de João, capítulo 1, de 1 a 2, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Veja só, João, ele chama Jesus de Deus. A águia simboliza Deus. A águia como quem está voando, o rosto de uma águia como que está voando. A águia simboliza Deus. Então, todos esses evangelhos, as cartas, foram escritas para pessoas da época que eles tinham já uma cultura na cabeça, eles já tinham um pensamento a respeito das coisas. Então, quando eles liam esses simbolismos, eles entendiam mais rápido do que nós, porque eles já estavam entranhados naquela cultura oriental. E como nós somos ocidentais, nós temos dificuldade de entender muitas coisas por causa disso, por causa da nossa cultura, por causa da nossa base, por causa da nossa cosmovisão. Então tudo isso dificulta, mas voltando um pouquinho no passado, nós conseguimos entender. E agora respondendo a pergunta do Denis, agora que você viu que aqueles 4 seres viventes, na verdade, eles figuram os serafins, que têm 6 asas, que estão diante do trono de Deus e carregam as características de Jesus. Na verdade, eles são mensageiros que trazem as mensagens dos evangelhos. Entendeu? Mateus traz uma mensagem, Marcos traz outra, Lucas traz outra, João traz outras, mas ambos se complementam. Um faz parte do outro. E assim nós temos a plenitude do evangelho. Entendeu agora? Porque que aqueles 4 seres viventes estavam diante do trono de Deus e o que eles simbolizam? E aqueles olhos, na verdade, simbolizam os olhos de Deus, que a tudo vê.
olhos à frente e olhos atrás. Ou seja, por diante e por detrás. Enxerga o passado, mas também enxerga o futuro. Fala do passado, mas fala também do futuro. Os evangelhos são assim. Então aqueles anjos, na verdade, eles trazem as mensagens evangélicas. E ao mesmo tempo, eles falam do passado, eles também falam do futuro glorioso, que é o estabelecimento final do trono de Deus aqui nessa terra. Esse será o desfecho final dessa história. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja, Deus, ele vai restabelecer essa terra. Tudo de novo. Tudo será novo. Apocalipse 21 fala que Deus fez nova todas as coisas. O que antes era perfeito, Deus vai tornar a trazer a perfeição. E sabe o que é interessante? Não para por aí. Nós entraremos nos portais celestiais e viveremos para sempre com Cristo. Ali nós, transformados agora, poderemos contemplar a face do nosso Salvador. É claro que tudo isso que nós temos de imagens que nós tentamos ilustrar são muito pálidas diante daquilo que Deus está preparando para nós. Não é verdade? Nós vemos Jesus nos recebendo para a Cidade Santa, nos recebendo para a Nova Jerusalém, nos recebendo para uma renovação de vida, agora para sempre. E nós estaremos agora diante do trono dele para sempre. Sabe o que significa, de uma vez por todas, aqui agora, chegando no ponto mais importante da mensagem de hoje? Sabe o que significa o trono? Significa autoridade, poder, reino de Deus. Isso significa o trono. Entendeu? Se você tem dúvida que Deus reina, olhe para trás. Quantas coisas Deus interferiu na história da humanidade para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós vemos a visão de Daniel dos 4 reinos, onde ele vê Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E nós vemos Deus guiando o povo dele durante cada um dos reinos. Nós vemos a Idade Média, grandes perseguições, e tudo isso nós vamos estudar ainda em Apocalipse. Nós vemos Deus guiando um povo. E agora, quando nós temos a impressão de que o bem está perdendo, na verdade nós temos que nos lembrar que Deus está em seu santo trono. E de lá Ele reina e governa toda a terra. Ele é soberano sobre tudo. Apesar do diabo estar aqui nessa terra, assolando esse mundo e trazendo atrocidade, maldade, tantas coisas ruins, Deus está no trono e Satanás tem limite. Deus limita Satanás. Satanás não tem poder para fazer tudo o que ele quer, porque Deus coloca limite. E na sua vida, Deus quer governar. Porque apesar dele estar num trono majestoso no céu, existe um trono que eu quero mostrar para você agora. Olha na tela. Esse trono é o trono do seu coração. Quem é que está reinando aí? Eu deixei um trono vazio, justamente para que você reflita um pouco na sua vida. Quem é que está reinando na sua vida? Quem é que está reinando no seu coração? Deus ou Satanás? Quem é que reina na sua vida? Hoje é o dia de você tomar uma decisão muito importante. Porque que Deus está em seu santo trono, que Deus dali governa todo o universo, isso nós não temos dúvida. Que Satanás tem limite, que seus dias estão contados, isso nós não temos dúvidas. Que Jesus já venceu a morte e levou os seus filhos, alguns deles como primícias para Deus, para festejar, para mostrar para os anjos e para todo o universo de que ele venceu Satanás. Isso nós não temos dúvida. A única dúvida que paira no ar neste momento é:
Deus está reinando na sua vida? Ele tem espaço para sentar no trono ou você colocou outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus? E saiba que não há meio termo. Ou é Deus ou é Satanás. Não tem como. Você precisa tomar a decisão mais importante de todas na sua vida neste momento. Você precisa tomar a decisão de deixar Jesus reinar no trono da sua vida, assentar-se no trono do seu coração. Esse é o chamado de Cristo para você hoje. O que você vai fazer? Qual decisão você vai tomar neste momento? Você vai deixar Jesus reinar na sua vida? Nós vamos ouvir uma canção neste momento, que fala que digno é o Cordeiro que for morto, de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Ele venceu. Ele agora está reinando para todo sempre e voltará para nos buscar. Então, você precisa tomar a decisão agora. Deixe Jesus reinar no seu coração. Tire tudo que estiver aí, que você precisa limpar. E se você não tem forças para isso, reconheça diante de Deus. Deus está aqui comigo neste momento, está aí com você neste momento, para te dar a força que você precisa, para tirar tudo aquilo de mal que tem aí no trono do teu coração. Ele está aí neste momento, Ele quer limpar seu coração. Mas talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho forças para me libertar do vício, do pecado, da promiscuidade. Eu não consigo. Saiba que Jesus está aí para libertar você disso. A música que você vai ouvir agora exalta o nome de Cristo, porque Ele já venceu, Ele é digno. Mas Ele também quer ser digno de sentar no trono do seu coração. Abra seu coração para Ele agora. Medite na letra dessa canção. Eu vou estar orando aqui por você também. Vou orar por mim, por você. Você aceita essa oração? Você aceita? Então faz o seguinte. Fique em pé aí agora. Feche seus olhos onde você estiver. Se você pode, se você está no carro, onde você estiver, no trabalho. Se você puder parar tudo agora, pare tudo. Fale com Deus agora, feche seus olhos. Ouça essa canção e deixe Jesus reinar no seu coração, porque Ele é digno. Ele foi morto, mas venceu a morte. Deixa Ele reinar no seu coração agora. Vou orar por você. O céu, por um instante, está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará.
Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos e cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor, que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino desse mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Esse mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus é digno, não é verdade? Deixa Ele entrar no seu coração agora. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor colocou um trono no coração de cada um dos seres humanos da terra. Assim como existe um trono no céu, o Senhor colocou um trono em nosso coração. E sabemos que o teu desejo é reinar nele. Queremos pedir neste momento, Pai, que o Senhor entre. O coração é seu. Mas talvez neste momento tenham pessoas que estejam preocupadas, porque colocaram tantas coisas e tantas pessoas, coisas inúteis no coração, que não sabem como fazer para tirá-las. Mas sabemos que o Senhor, ó Pai, na tua infinita misericórdia, o Senhor tem poder para isso. Por favor, Deus, limpe nosso coração de tudo aquilo que te afasta de nós, que nos afasta de ti, para que o Senhor venha, entre e reine para sempre em nossa vida. O Senhor é digno, venceu o mal, venceu a morte, e a nossa coroa está garantida. Nos ajude a tomar a decisão mais importante de nossa vida, que é de abrir a porta do coração para o Senhor reinar. Então que essa noite haja transformação, haja vitória na vida daqueles que estão assistindo, na minha vida e na vida de todos nós, Pai eterno. Que o inimigo seja derrotado também, não só na cruz, mas também em nossa vida.
e assim nós possamos viver na luz, mesmo estando em um mundo que está em trevas. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nos traga de volta para o próximo encontro. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Para você que ficou aí até o final, falei que nós teríamos uma surpresa, não é mesmo? E que tema fantástico de hoje, né? Deus seja louvado. Antes de sair, não vá embora sem ir lá agora na última foto que está postada no nosso Instagram, Adventistas VGMT. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa? Então, vai lá agora. Se você seguir a nossa página, ou se já estiver seguindo, marca nesta última foto 3 amigos. Isso mesmo. Para poder ganhar, para poder concorrer a esse livro fantástico, O Mistério da Profecia, você precisa estar seguindo a nossa página do Instagram. E nesta última foto, curtir essa foto e também marcar 3 amigos. E aí, no próximo programa, a gente vai divulgar também lá no Instagram o vencedor, então, do sorteio. Por hoje, a gente fica por aqui e até o próximo programa. Que Deus te abençoe.